Não tá, não mantém. Firu, vamos falar da treta aqui, vamos falar de treta, que é o que treta é o que não falta no Memphis Grizzlies, Firu. No Memphis Grizzlies, o Memphis, a notícia da semana foi que no sábado, né, o Ja Morant, depois do jogo contra o Denver Nuggets, foi pra balada, e aí ele fez uma live na balada, e aí ele achou que era uma boa ideia mostrar uma arma. Pegar uma arma e mostrar uma arma. Não foi uma boa ideia. Fast forward aqui. Não foi uma boa ideia. Nossa. Ele foi suspenso, a polícia investigou o caso, etc e tal. Saiu notícia quente de hoje, falando que não vai rolar nenhuma... Ele não vai ser processado criminalmente pela polícia, porque não... Tipo, basicamente ninguém fez denúncia. A polícia não vai sair prendendo todo mundo. Ele não tava ameaçando Não ninguém, ameaçou ninguém. Ele tava O dono do strip club não falou nada. em Ninguém termos falou... estritamente legais, Criminais, né? criminais de polícia, não é um caso... Não é um crime. Investigaram minimamente, viram que não tinha nada e o caso tá encerrado Isso. pra polícia. Pra polícia do Colorado ali. Isso. Pro sistema judicial americano. Isso, ele não vai... Exato, não vai responder closed. na justiça. Exato. Então, o Ja Morant não vai ser preso, Mas nada esse não é a disso. única Calma, instância. isso. E ele vai ficar mais 4 jogos fora, pelo menos, do Memphis Grizzlies. A questão que pega a NBA é a arma, e não o Ja Morant está com uma arma. É de quem era essa arma e como ela foi até Denver. Porque se essa arma é do Ja Morant, e ele carregou ela no voo de Memphis, ou no busão, ou sei lá onde, ou levou pro vestiário, né, do Memphis Grizzlies, isso sim é um crime. Isso sim, pra NBA, que não é crime, mas pra NBA é uma infração passível de multa, de suspensão. No acordo da CBA, a previsão é de 50 jogos de suspensão automática. Já rolou um caso que não foi parecido, mas o famoso caso Gilbert Arenas e Javaris Crittenton, que os jogadores apontaram armas uns pros outros no vestiário, que é uma coisa bem mais grave do que o que rolou. Mas enfim, então ainda tá pegando isso. Ele não vai ser criminalizado, etc e tal, mas a NBA ainda tá investigando o caso. E se for comprovado que o Ja Morant pegou a arma e portou a arma dentro de algum ambiente do Memphis, seja o ginásio, seja o ônibus, seja qualquer coisa... Da viagem, porque quando você tá em casa, beleza, você tem direito a lá ter sua arma e tal. Isso, não. Tipo, beleza. A NBA não tem nada a ver com isso. Agora, o que a NBA não permite é durante uma viagem... O porte da arma num ambiente do time. Isso. Qualquer ambiente do time não pode ter. Você não pode ter no vestiário. E aí, como ele tá pós-jogo contra Denver, numa balada, strip club, sei lá onde ele tava, e tá com a arma, a suspeita é... Opa, esse strip club é em Denver? Onde que é? Porque se ele estiver em Denver, ele provavelmente levou com o avião. Ou será que é um brother que ele encontrou lá e o cara tava com a arma? Não, então, Ou o que é? Não, e era em Denver o strip club. É em Denver. Já. Porque eu te dou até o nome. O jogo seguinte seria em LA. Então, com certeza, ele tava na estrada com o time, de qualquer forma. Entendeu? Não tem muito uma opção de não, ele voltou pra casa e tal. Era uma road trip de Memphis, que aqui, depois iria pra LA. Eu tava procurando o nome do strip club, que eu sabia que era bom. Sabe como chama o strip club? Shotgun Willis. Então, Shotgun Willis. Talvez tivesse uma arma lá. O Shotgun Willis. Talvez Mas essa é a grande questão, e é isso que pode prejudicar bastante o Ja Morant e o Grizzlies pro final da temporada. Nesse caso específico da arma, é a conclusão dessa investigação, se ele tá aportando ou se ele pegou uma arma lá porque muda todo o caso, assim. Então, o Ja Morant já mandou aquela notinha, né, esperta, dizendo que se arrepende, etc e tal, papapá. Assim, dando um pouco de contexto, né, que rola disso tudo. Primeiro que eu acho que se a arma não fosse do Ja Morant, fosse de um parça do Ja Morant que levou e não tinha nada a ver com o time e tal, essa seria a primeira coisa que ia sair já. Já teria saído isso. Já teriam falado o parça. É minha. Não, foi o Wellington. O Wellington levou lá. Essa arma é do Firu, brother. É a arma do Firu, eu peguei pra fazer uma graça. Então, como não falaram nada, isso é preocupante. Aí a galera pode falar, mas todo esse away por causa de uma arma. A arma lá é mais normal, né? A questão com o Ja Morant
o buraco é um pouco mais embaixo. E isso que é louco, porque aí eu ouvi muito, né? Os insiders, a galera que acompanha o dia a dia do time, essas coisas. Eu tenho ouvido muito essa semana. E eu fiquei assustado com o que eu tenho ouvido, porque o que rola é... Cara, o Ja Morant é uma das caras da NBA, um dos queridinhos. E a galera vem acobertando muito as questões. Você não vai sair já jogando merda no ventilador enquanto não copo não transbordar. Enquanto alguma merda não vazar. E assim, o que rolou foi, na off-season teve a treta, né? Que ele bateu no moleque. Eu tô com uma timeline legal aqui. De coisas. Você vai trazer essa timeline? Vou trazer essa timeline, que é uma timeline global de Memphis. Cara, então traz a timeline de Ja Morant, por favor. Que aí depois eu comento as coisas pra não ser repetitivo. Então, ó, Gustavo Meza vai contextualizar toda essa timeline e daí eu trago um pouco o que eu tô sentindo nessa parada. O que eu trouxe nessa timeline? Não é só de Ja Morant, é de Memphis. O downfall do Memphis Grizzlies. E o downfall do Memphis Grizzlies, Firu, começa no dia queda, 21. Né? Que você a trouxe. ascensão e a queda. Não, sei, fui eu. Você que A queda do Memphis Grizzlies. Começa com uma... No dia 21 de dezembro de 2022. We cool. Numa simples... Que era pra ser uma simples entrevista. Com a Malika Andrews. Quando ela pergunta, né, quem que preocupa o Ja Morant na NBA nesse momento. Do Oeste. Né? Não. Na NBA, ela pergunta. Quem que preocupa o Ja Morant na NBA? Nesse momento o Grizzlies está 19-11, né? Com 19 vitórias e 11 derrotas. E ele diz o Boston Celtics. Aí a Malika diz, mas ninguém no Oeste? Ela fala, eu tô de boa. E ele responde, eu tô de boa com o Oeste. Isso aconteceu no dia 21 de dezembro de 2022. Vamos andar um pouquinho aqui, ó, até um mês depois quase, 20 de janeiro de 2023. Foi aquele jogo contra o Lakers, Crypto.com Arena, e é a fatídica confusão com Shannon Sharpe. Shannon Sharpe é um ex-jogador de futebol americano, ele tem um programa nos Estados Unidos falando... Com o Skip Bayless. É isso, é um programa... É o first take, a enésima potência, assim. Tipo uma mesa redonda na Gazeta. Assim. Eu adoro quando você faz isso. É muito legal. Mano, pô. Respeita os colegas de profissão. Não, eu respeito. Eu acho que tem o valor e é da hora. Mas às vezes... Tem o pioneirismo. Tem o pioneirismo, pô, os caras foram desbravadores e tal. Mas às vezes você tá ouvindo lá eles falando de futebol e, mano, os temas vão pra casa do chapéu. Tipo, se a gente tivesse fazendo um corte agora, você estragou o corte inteiro, da ordem cronológica, do não sei o quê. Não, muito bom. Voltando, Shannon Sharpe, a treta. Desculpa, não, e sério, eu assisti muita Gazeta na minha vida, viu? Eu gosto de vocês. Eu assistia muito Gazeta Esportiva. Com o Celso Cardoso. Celso muito Cardoso. mesmo. Nossa, esse aí... Aliás, eles foram muito inteligentes de fazer esse programa nesse horário de esporte, não tinha ninguém fazendo nada. Não. Eu a gente que curte esporte, ali, às vezes, mano, fim do dia era. Sempre, 6 da tarde vem a Gazeta Esportiva. É isso aí, então... Abraço, Celso Cardoso. Ele tem uma banda. É? Ele gosta de um rock and roll. Talvez você pode ser um convidado pra Rádio Firu, hein? Boa. Então fica aí mais uma dica e recomendação. 20 de janeiro, o episódio com o Shannon Sharpe, que ele tretou com o pai do Ja Morant, deu confusão, discussão, a galera invadiu a quadra, foi um auê e o Grizzlies perdeu. E o Grizzlies perdeu esse jogo, tomou uma virada, perdeu pro Lakers e emendou uma sequência de 5 derrotas seguidas, né? Eles estavam bem desde então. 2 dias depois, a zica do Grizzlies. Steven Adams se machuca, sem previsão de volta. Ainda, um mês e meio depois, sem previsão de volta. O sem previsão de volta é hoje, né? Tipo... Então, era um time que tava precisando de uma maturidade. É o que fala, o adulto do time tá fora, né? Então, vamos lá. Uma semana depois, 29 de janeiro, Indiana, o jogo aqui, ó, numa vitória contra o Indiana, um amigo de infância do Ja Morant é expulso da quadra e Ja e ele ameaçam adversários após o jogo. Ali foi o negócio. Então, ele foi expulso, aí depois do jogo contra o Pacers rolou aquele... Laser. É isso. Não, depois rolou um xingamento ali na saída dos amigos, aí o Ja entrou, começou a xingar junto, e aí no que eles estavam indo embora, o pessoal do Pacers alega que foi apontado um laser
em direção a eles, que poderia ser uma mira, poderia ser só um laserzinho, na saída do... Só que se é só um laserzinho também, que poderia A intenção ser, é a mesma. a intenção é de Não, ameaçar, exato, exato. fingir que é um laser de uma arma e fazer esses É que eu acho um pouco melhor Ser o laser você do não que ter uma arma, é só o Óbvio, atenuante óbvio. ali, tipo. Ainda mais uma arma com laser. Exato. Mas então, rolou essa treta, então vamos lá, aí, ó. Isso em 9 dias, hein? Desde o Shannon Sharp, Steven Adams se machuca, episódio do laser em Indiana. E aí, né, o dia 9 de fevereiro, foi o trade deadline, né? Então que aconteceu pouca coisa em Memphis, mas aconteceu muita coisa no Oeste. Kyrie Irving chegando, o novo Lakers, KD. né? Kevin Durant e etc e tal. No dia 1 de março, o Washington Post publicou uma matéria sobre o evento que você falou. Isso. Que isso não aconteceu agora. É. Foi em janeiro, rolou tipo um rachão na casa do Ja Morant. Janeiro não, em setembro, desculpa. Em setembro rolou um rachão na casa do Ja Morant. Teve um moleque que se desentendeu com ele. Dizem que ele tomou um pau e foi Ja Morant ameaçado. deu um pau, E Ja Morant e a galera dele, né? Deram um pau nele e, tipo, mostraram as armas e etc e tal. Ele foi processado, etc. Saiu uma matéria detalhando isso, que estava meio Porque já encobertado. tinha saído a notícia, só que Sim. acho que teve uma investigação policial, o Washington Post teve acesso a detalhes e publicou esses detalhes que ninguém sabia, então é por isso 26 de que julho de 2022. ressurge. Isso. Então foi um negócio final de julho que ressurgiu agora, nesse momento. Então isso foi... 1º de março veio essa matéria à tona. Aí, o fatídico dia 3 de março... E a pior notícia, pensando em Grizzlies, talvez nem seja o Ja Morant com a arma, é a lesão do Brandon Clark. Brandon Clark, o outro pivô do time, ala pivô do time, rompe o ligamento, tá fora do joelho, tá fora da temporada. E eu acho que isso deixa até mais pior a situação pro Ja Morant, porque, pô, o companheiro dele rompe o ligamento e tal, horas depois, ele é flagrado ele faz a live do strip club em Denver com a arma e dizem, todo mundo diz, sem nenhum companheiro de time, né? Não tinha nenhum outro jogador do Grizzlies lá. E aí surgem as notícias depois de que ele tipo, isso é um hábito comum dele, de dar uns rolês na cidade com a galera dele. Nisso ele é meio, porque na quadra parece que ele é bem, né, unidão e tal, e fechado com todo mundo, Grupo que sai todo mundo junto na balada, mas não. Aí depois veio essa notícia de que não. O negócio do Ja depois, ele tem os parça dele. Ele vai pra night. E vai pra night com os parças sem a galera do time. Então é isso. Essa foi a timeline recente. Então, ó, a entrevista vai foi... virar corte essa timeline. Com edição. Então, 21 de dezembro, a entrevista da Zica. O primeiro fato ruim, 20 de janeiro. A treta lá com o Shannon Sharp. Daí em diante, meu amigo. Ladeira abaixo. E agora o Grizzlies, que era um time que todo mundo achava, não, pô, eles podem surpreender. Quem sabe eles não chegam na final da NBA? Quem sabe eles chegam na final do Oeste? Nossa, ninguém vai querer enfrentar eles. Virou o jogo de um jeito assim que ninguém jamais poderia imaginar. Pois é. Bem absurdo essa trajetória do Memphis Grizzlies na temporada. Cara, falando um pouco de Ja Morant, depois a gente fala um pouco mais de Memphis Grizzlies. Isso. Então, Ja Morant, queridinho da NBA, é um cara que, se for pensar, essencialmente, a gente não tinha nenhum motivo para realmente falar que ele é melhor já hoje do que o Donovan Mitchell, do que o Trae Young, do que o Damian Lillard, do que todos esses caras que são armadores baixinhos, scorers, monstros e tal. Mas ele era uma unanimidade para todo mundo como um cara acima desses. Então não é nem que tava no mesmo patamar e se prefere. Para todo mundo ele tava um patamar acima. De tão querido, de tanto fichas que todo mundo deposita nele. Posso? 6ª camisa mais vendida da NBA. 6ª camisa mais vendida da NBA. Finalmente, em Memphis. Um atleta americano surgindo com todo esse swag, todo esse negócio para ser a cara da liga. E faz diferença para os Estados Unidos ter um americano sendo protagonista. A gente tá vendo, porra, cada vez mais as caras da liga. Giannis, Luka, Joker, tudo gringo. Joel Embiid, sei lá o quê. Porra, tá chegando um cara para ser um top 5 da liga e é um moleque, ele é americano e ele tem swag, ele é amado por todo mundo e tal. É o Ja Morant. Então isso aí é muito raro. E o Ja Morant, sinceramente, em termos de basquete,
Ele, ele tava sendo mais exaltado do que deveria, inclusive por nós. Eu fiz essa correção na época da nossa lista do top 50, que eu de fato coloquei ele na frente de outros caras, e que depois alguém perguntou e tal, eu fui pensar bem, eu falei, cara, de fato eu não sei se ele é já melhor que esses caras. É que É que, tipo, o Ja Morant, é que tem uma questão que ele... projeta... A ascensão dele foi muito Isso. rápida. Ele chegou... Pô, no ano passado, segunda rodada de playoff, sabe? De criar uma rivalidade com o Warriors. Isso tudo muito cedo. Eles saíram dos Isso. playoffs do ano passado falando, cara, a gente ganharia do Warriors com E o Ja aqui não é saudável. diminuir o Ja, porque eu tô falando de outros super talentos. Tô falando de Damian Lillard, que tá há 10 anos aí fazendo coisas absurdas na liga. Então, assim, ele tinha esse benefício da dúvida, o Ja Morant, porque ele é da hora, é um cara que você curte, é um cara que, mano, dá as cravadas monstruosas, é um cara que tem um swag absurdo, é um cara que você imagina sendo esse próximo Allen Iverson, né? Em termos de swag, em termos de impacto cultural e tudo mais. E quando tem as polêmicas do Kyrie Irving e a Nike rescinde com o Kyrie Irving, quem a Nike pega pra ser a cara no lugar do Kyrie? Ja Morant. Então, Já ganhou o tênis. o Ja Morant, com o tênis dele e tudo mais, cara, você tem muita coisa em jogo aqui. Você tá virando a cara da liga. E você tem uma puta responsabilidade nisso. É uma responsabilidade real, cara. É uma responsabilidade real. E ele, moleque, burro, idiota, tá fazendo idiotice. Você tem essa responsabilidade, você tem que lidar com isso, cara. Você não sabe lidar, sinto muito, isso vai ser muito ruim pra você. E o louco é que até então não tinha reports falando de problemas de comportamento do Ja, não tinha nada. Por quê? Eu acho que o copo tava enchendo, o copo tava enchendo, o copo tava enchendo. O time tava ganhando. Enquanto não transbordar, mesmo os insiders sabendo, mesmo sei lá o que, você não vai falar, você não vai mexer nesse vespeiro. Puta, é possível cara da liga, vambora, vai dar tudo certo, ele vai se ligar, vai dar... E agora transbordou. E foi na live da Arma que transbordou de vez. Porque, o que rola? Pô, sai a notícia do Washington Post, sei lá o quê, aí era hora de conter a crise. E aí ele vai babaca, e ao invés de tipo, mano, fica pianinho, fez merda, sabe? Pô, você deu um pau no moleque que é menor de idade, cara. E tá rolando uma investigação nisso e tal. Fica bem pianinho, você acabou de virar. Deu o seu tênis, você é uma das caras da liga, fica de boa, não chama atenção e tal. Ele vai, que nem um moleque idiota, birrento, mostrar arma, né? Pra falar que eu tenho arma. Que coisa babaca, Não, mas além de tudo. É uma que coisa isso é tão- babaca. Sim. Não, é babaca em qualquer contexto. Em Pra qualquer mim, contexto. qualquer contexto. Eu sou um cara, então, eu tenho uma arma. Pô, você é um babaca. Você pode ter sua arma se você quiser muito tal, e for de um jeito legal, beleza. Agora, você ficar, eu tenho arma, você é um babaca. É uma coisa de gente muito cretina isso. Ainda mais quando tem tanta coisa em jogo. E, porra, eu amo. Eu tava hoje de manhã na minha live falando do Last Poets, falei do Shabazz e tal. Tem uma fala do Shabazz, falas que eles falam que enquanto o mundo estava nos olhando, e ele tá falando dos pretos americanos que tem destaque e tal, enquanto o mundo está nos olhando, a gente está mandando nossos street scholars, então os nossos professores aí das ruas, para gastar presidente, né, nota de $100 em relógios de milhares de dólares, sabe? E porque tem essa cultura de como se fosse isso a parte importante da vida, sabe? Então, mesmo na cena do rap, muita gente, por muito tempo, nessa pegada de meus carrão, meus relógios, meu sei lá o quê, como se isso fosse a parte importante. Cara, vocês estão tendo privilégio, que a maioria da população negra não tem, de acessar lugares importantes e ter uma plataforma gigante, influenciar positivamente muita gente. E vocês estão gastando esse cachê seu com coisas idiotas. Mas de novo. Não, só. Mas isso também é uma questão de toda uma cultura e uma sociedade que valoriza isso. Claro. O cara. Então, é isso. Mas O Ja Morant, eu não tô querendo passar. Essa é a crítica do Shabazz. Que essa é a crítica de alguém que pensa e enxerga as coisas com mais E o raciocínio. próprio Jay-Z é um cara que, porra, por boa parte da carreira dele ficava valorizando essas coisas e tal. E tem aquele disco já adultão, bem mais maduro dele e tal. Ele fala, mano, que otário que eu era. De achar que era ter vários Bentleys que importava. Hoje em dia eu gasto essa grana em obras de arte, porque isso aí é o que vai gerar
uma riqueza geracional que aí eu vou impactar a comunidade negra de uma forma que eu nunca impactaria sendo um otário gastando Então, mas sabe o que é isso? Ser inteligente. Sim, mas vamos lá, isso é maturidade, isso é, Isso, sabe? exato. É crescer, é você ficar mais Não, esperto, e é você isso. entender o jogo. Então a questão O do Ja Jamoran Morant... pode chegar lá. Então, é isso que eu quero dizer. A questão do Ja Morant é o seguinte, esse episódio pode ser muito bom pra vida dele. Que é tipo, mano, porque essa merda pode fazer ele rever muita coisa de comportamento. Do tipo, desde a coisa mais simples, eu não posso ficar mostrando arma em live, do tipo, pô, será que eu preciso estar às 5 da manhã em Denver na balada? Pô, será que essa é a galera com quem eu devo estar em volta? Será que eu preciso viajar com todo mundo? Não, e o Jalen Rose isso que eu ia falar. Que ouvimos a mesma coisa. Que o Jalen Rose, ele traz a experiência dele até, como eu posso dizer, assessorando o Ja Morant, e ele diz algo muito certo. Essa balada, essa festa, tá lá às 5 da manhã, etc e tal, só existe por causa dele. Ele é o universo, ele é o ecossistema. Se os parceiros estiverem lá e ele falar, porra, galera, não vamos sair hoje, a galera não sai. Ele fala isso, que não é que ele precisa mudar de parças, más influências, não. Ele tem que entender que ele é o epicentro desse... Ele é o sol. Ele é o sol, tudo gira nele. E a grana vem dele, e as coisas são baseadas em grana e tal. E a galera, porra, existe em função das decisões dele. E se ele decidir que, não, mano, eu preciso focar 100% na minha carreira, a gente não vai pra balada, a gente pode jogar um videogame em casa e tomar um vinho. A galera vai falar, beleza, bora, mano, irado, tal. É ele. Então... talvez alguns não vão e tchau pra essas pessoas, porque você tem que fazer o que é melhor pra você e pronto. Então, não dá pra ficar falando, não, os parça foi má influência e tal. Não, mano, é você que decide. Tá no seu controle. Inclusive, o pai. Inclusive, tudo que gira em torno dele acontece por quê? Porque ele é um milionário. E não tô dizendo que os caras são interesseiros. Não é isso. Pô, a galera que você cresceu junto e que você tá continuando a sua vida. Gustavo Mendes estourou e tá, mano, querendo me levar. Beleza, vamos aí, vamos. Você quer ir pra Ibiza e... Porra. Não, é o que eu falo. Se eu fosse jogador de futebol, e se eu fosse o Ja Morant, eu com certeza, todos vocês seriam meus parça, tipo a galera da escola, e eu ia botar, pô, Firu, você vai ser meu social media. Ô Gui, você vai ser o motorista. Isso. E vamos morar todo mundo em Barcelona, tá ligado? Só que é isso. Aí, beleza, tá morando todo mundo em Barcelona, tem festa todo dia, tem festa no... Tem 20 anos, né? Tem 20 anos. Você tá muito propenso a esse erro. Mas é isso, não dá pra esperar que o Firu, tipo, eu sou a estrela, que o Firu que tá lá na balada, tomando o champanhe dele, pô, com uma menina rebolando no colo dele, não vai ser ele que vai chegar pra mim e vai falar, ô Mesa, vamos parar isso aí que tá... Não, e ele tem que entender aonde ele tá, cara, porque ele tá numa posição... que, óbvio, era o sonho dele, ele não chegou até onde ele chegou à toa, foi com muita dedicação e tal. Só que agora ele pode, mano, não acabou a trajetória dele, não tá nem perto disso. Então ele ainda pode subir muito, ele pode estagnar e ele pode cair. Ele pode ir pra qualquer caminho ainda. Só que ele já, porra, batalhou pra caralho pra chegar até aqui. E aqui onde ele tá, uma posição que todo mundo que também batalhou pra caralho não conseguiu chegar. Velho, Ja Morant, você pode ser a cara da NBA. Coisa que, sei lá, um Tatum, que é um monstro, que pode ganhar título com o Boston Celtics, é uma das maiores franquias, talvez não vai ter o mesmo destaque que você. É o Allen Iverson. Porque você... Não, então ele tem isso. Ser o sexto que mais vende camisa em Memphis significa alguma coisa. A melhor coisa pra sua vida vai ser ir pra balada todo dia, ou vai ser acaba o jogo e arremessar mais 100 bolas? E eu não vou te cobrar nada, você vai tomar suas decisões e, mano, quem sou eu pra falar o que você deve fazer ou não, tá ligado? Mas, assim, você tem que entender que você só vai virar um dos melhores jogadores da NBA se você continuar a se dedicar absurdamente. Se você for pra esse caminho de sempre baladinha, curtição e tal, você não vai virar o que você poderia virar. Porque uma hora o corpo cobra. Ainda não vai ser com 20 anos, 22, não vai ser. Não, com 20... Eu acho que hoje, estamos falando de duas coisas. Primeiro, o impacto, ele precisa fazer algo pra mudar o que tá rolando hoje. A gente não tá nem falando de hábitos de
de fim de carreira, porque isso a gente já sabe. O LeBron, ele tá aí e ele é o exemplo. Tá todo mundo olhando e falando, olha o que tem que fazer pra talvez conseguir ser assim. E tem gente que não faz. E é isso. Pô, você tá com 20 anos saindo toda noite, você não sente. E mesmo hoje, em termos de basquete, cara, o Ja Morant, você precisa arremessar melhor de 3. Precisa. Você tá treinando o suficiente? Tipo, porque, cara, o Kobe só virou o Kobe porque ele treinava assim. Ele tinha muito talento. Mas ele só virou o Kobe porque ele era obcecado com o treino dele. O LeBron só tá até hoje sendo um dos melhores da liga porque... O Jordan e todos. Cara, todos esse é o eles. denominador comum. Isso. Cara, pra não dizer que é em 100% dos grandes, é em 95%. Porque, por exemplo, o Shaq não tinha. E é um cara que também... O Shaq poderia ser o GOAT. Se ele quisesse, o Shaq podia ser ele o GOAT. podia ser o GOAT, porque ele ia dominar a NBA absurdamente por 10 anos. O Shaq podia ser o GOAT. Podia. Então, é isso, o Shaq deixou de ser o GOAT e foi só um... E ele mesmo disse, cara... Tipo, quando ele faz o balanço da vida dele, ele fala, cara, beleza, tipo, não... Só que o Ja Morant não vai ser o Shaq se ele não se dedicar. Porque Exato. Não, o Shaq tá... Questão de talento... O Ja Morant tem que se dedicar muito pra virar um Shaq. Entendeu? Esse é o nível. Sim, porque... E, porra, virar um Shaq é animal. Porque nem todo mundo pode ser o GOAT. O Shaq poderia e não teve a dedicação. Então, é que eu acho que isso, no esporte, é uma das coisas que... Bom, quem acompanha aqui sabe a birra que eu tenho. É uma das coisas que... O potencial não alcançado é uma das coisas que mais me incomoda. Por isso que, me incomoda muito o Kyrie Irving. Porque olha o que o cara faz. Esse cara, ele poderia ser também, entrar na discussão do top não sei o que da história. Não. Não usou o talento do que tinha pra usar. No futebol, vamos pro Neymar. Puta carreira, tal. Não, mas olha o projetinho de Amoré, o projetinho Neymar, parece. Sabe? Tipo, o Neymar, ele treina. Todo mundo falava que ele treinava, que ele não perdia. Mas o extra. Obcecado? Obcecado não. Quem era obcecado? O Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, ele pegou todo o talento que ele tinha. Todo. E tirou. Cara, usou toda a gota de talento que ele tinha pra ser o melhor possível. E é isso, assim, deve ser foda também fazer isso, porque. Não. Assim, é fácil a gente exigir daqui. Exato. Imagina. Mas assim, Ja Morant, porra, velho. É que deve ser muito foda mesmo, você com 22 anos e tendo todas essas possibilidades, largar a mão. Mas essas possibilidades vão estar aí aos 35 também pra você, sabe? Tipo, é que isso já vai ser a gente com 35 anos é fácil ver e falar isso. Mas, Não, eu entendo, cara. Porra, a gente fica falando da situação, imagina o eu, ponto é esse, com 22 anos, você pega um cara que não teve nada na vida, não é meu caso, não é o seu caso, a gente, mas tipo, alguém não teve nada na vida e com 22 anos você é milionário e você pode fazer o que você quiser, você pode ir aonde você quiser, você tem acesso a tudo, as pessoas têm interesse em falar com você, você é interessante. Sabe? Porra, não deve ser fácil. Eu não tô criticando, tipo, eu não tô criticando o Ja Morant até agora, vai. O que eu tô dizendo é, Ja Morant, esse é um comportamento que pode ser prejudicial pra sua carreira daqui em diante. Ele tem a oportunidade... Use esse episódio, você pode usar esse episódio como algo positivo, ou a gente já tem vários indicativos de que, seguir esse rumo na carreira, eu não tô falando de armas, não tô falando de dedicação, de se privar, de fazer o extra. Então pode funcionar muito bem. E às vezes você precisa tomar um tapa na cara pra acordar, tá ligado? Não é o fim do mundo. E parece que já vinha tendo muitas coisas lá dentro do Grizzly. E aí é a parte que me assusta. Porque quando sai esse episódio, eu falei, mano, pisou na bola e tal, né? Mas babacão, beleza e tal. O que me pegou mesmo foi ouvir os insiders falando que, cara, tá muito foda essa questão comportamental. O Grizzlies já tava assim, óbvio, sempre pisando em ovos, mas preocupado com isso e tal. E agora transbordou e agora todo mundo tá sabendo que já era uma questão na organização. O próprio Steven Adams já tinha feito uma reunião com os jogadores pra falar, cara, a gente tá muito abalada na estrada, tamo mal, nosso recorde fora de casa é horrível, porque a gente não tá se dedicando, a gente precisa cortar um pouco isso e tal. Posso trazer um número aqui? E não ressoou muito com o Ja Morant nessa questão, e parece que o discurso era muito voltado pro Ja Morant, porque, como você bem disse, é ele quem vai pra balada, não é o resto da galera, é ele que vai pra balada, e deve gerar um mal-estar pro resto do time, do tipo, puta, o nosso líder não tá, né, aqui com a gente, ele tá em outra, ele tá com foco em outras coisas. Isso. O Grizzlies, aqui só pra ilustrar, em casa, 26-5, fora de casa, 12-21. É surreal.
Quase um Golden State Warriors fora de casa. O Golden State também é Tá horroroso 7,25. fora de casa. Mas é isso, assim, Ja Morant. Então, tô muito preocupado com ele? Não tô. Eu espero mesmo que a suspensão não seja muito longa, porque eu quero ver esse cara nos playoffs. Ao mesmo tempo, tem que investigar e a regra é a regra. Beleza. Mas minha torcida... Não, lógico, eu não quero... Pô, você não quer ver o terceiro colocado ou o quarto colocado chegando minha torcida é que, pô, a sem ser o arma melhor era do jogador. Barça, que beleza, e que ele possa jogar aí os playoffs e tal, e que ele aprenda com esse erro. Mas independente de aprender com esse erro, pô, eu queria muito que ele se dedicasse mesmo e abdicasse. E aí, porra, de novo, quem sou eu pra exigir alguma coisa do cara? Mas a minha torcida é pra que ele faça isso porque ele tem realmente potencial pra ser um dos melhores da liga. Só que ele só vai ser se ele se dedicar num nível absurdo. E, ok, nem todo mundo consegue, cara. Ele não é um merda por isso, ele não é um idiota, mas ele vai desperdiçar uma oportunidade que raríssimas pessoas têm na vida. E essa é a cara da liga. É só isso, assim. Isso, cara. E a gente, tipo, não tá aqui. Não estamos aqui pra julgar ele, falar, Ja Morant, você fez errado, você não fez errado. A gente, cara, tá aqui pra analisar, primeiro, o que aconteceu, qual é o fato e quais são as ramificações. Desde a forma penal, né, até a forma de carreira. Porque a gente... Cara, esse é um cara que já tá desde que a gente começou esse podcast, ele tá na nossa vida e ele vai continuar na nossa vida por muito tempo. E sim, a gente vai analisar essas mudanças. E, pô, e se melhorar, às vezes nem melhora o comportamento e a gente não sabe, fica a mesma, sabe? Mas eu fiquei surpreso de saber que o Ja Morant tinha uma questão comportamental, porque eu não achava que ele tinha. Eu achava que ele era arrogante, às vezes, blá. Tinha gente que já torcendo o nariz por eles, por achar que eles estavam com um comportamento muito arrogante, falando demais, blá. Mas eu não achava que esse era um cara que tinha problema comportamental no bastidor, que era um cara que não estava se dedicando tanto que precisava, que era um cara que o veterano do time já estava puxando a orelha. Eu não imaginava nada disso sobre ele. Porque eu achava quando você vê em quadra, isso não transparece. Então, porque eu achava que ele tinha uma dedicação total, que ele era, em termos comportamentais, excelente. Mas não é. Então, isso a gente só soube porque começou a vazar, porque deu merda. Porque deu muita merda. Muito. E pelo menos é um bom sinal que já no mesmo dia sai a nota dele falando, não, eu vou me afastar aqui uns dias, fiz merda mesmo e tal. É difícil também você meter o Kyrie e não... Não, mas assim, foi óbvio, não quer dizer nada. Não, essa nota não foi nem, com certeza sinal. Não foi escrita por ele. Não, é tipo assessoria de imprensa, esses dias aí que... Você viu essa do Elon Musk? Não. O Manezão criou uma treta com um funcionário do Twitter que tem, porra, umas questões no corpo dele bem pesadas e tal. E ele foi um otário, o Elon Musk, assim, falando com o cara. Mas daquele jeitão, Elon Musk, eu posso tudo, eu sou foda, eu tenho meus seguidores aqui que vão me defender e tal. Falou um monte de merda, assim, um monte de merda. E aí, umas 5 horas depois, sai um novo tweet falando não, na verdade, as coisas que eu falei foram baseadas em informações que não eram verdadeiras e, na verdade, ele trabalha aqui e, não, na verdade, ele é bem legal e, na verdade... e assim, é um tweet que, mano, tá claro que, assim, o jurídico falou, velho, o que você fez, mano? Agora, caralho, tweet essa porra agora. Aqui, ó, você vai escrever isso. E ele escreveu, e daí você fala, olha, uma boa nota. E aí é isso, mano. Uma hora o jurídico tem que entrar em cena, provavelmente com o Ja Morant também tem toda a assessoria, todo o staff, a galera que tá apagando incêndio. Sim, ele tem. Mas a gente já viu casos de crise onde deveria ter entrado uma figura dessa em cena e não entrou. Então, é um bom sinal. Não, e eu vi o Chris Vernon falando. O Chris Vernon tem muita entrada lá ele mora lá, né? E tal, né? Ele conhece a família do Ja Morant, a irmã, não sei o quê. E ele tava falando que a galera falando que no dia ali que deu essa crise toda por causa da arma no strip club, e quem esteve perto do Ja Morant viu um cara assim bem sombrio, sentindo o peso da consequência das suas ações, que entendeu, assim, absorveu e falou: caralho, fiz merda, sabe? Enfim, só um relato aqui de Chris Vernon. Não, é bom trazer o cara ainda pode estar, tipo, pô, porque... Sim, o Kyrie, quando ele fez o comentário antissemita... Não fiz merda, vocês estão enchendo meu saco, porra, como pegam no meu pé, e aí, eu estou perseguindo. 3 dias depois eu fiz merda. Que é o Ja Morant mostrando a arma no strip club. Ele tá basicamente falando, vocês estão me enchendo o saco com aquela coisa da arma, ó aqui minha arma, eu sou fodão.
E tipo, cara, babaca, ele poderia continuar sendo babaca. E não foi. Saiu a nota oficial dele falando, mano, Então, ele fiz é merda. que ele. Então. Ele passou a linha do babaca. É isso. Tipo, não precisava fazer aquele double down ali. Eu dobro a aposta na babaquice. Até porque tava muito difícil, Vocês porque. estão me achando babaca? Vou Então, mostrar, então. Porque depois de Fala mostrar a arma, mano, bem. o empresário dele ligou pra ele e falou: velho, Você a quer Nike perder tá seu ameaçando tempo, aqui, não sei o quê. Aquele cereal lá que você come, mano, os caras vão te tirar. Manda essa porra dessa resposta logo. E faz a gente parar de perder dinheiro, por favor. É tipo. E aí você vê que tem muita coisa em jogo. Então, e de fato, não dá pra saber se isso é o PR, né? Relações públicas. Tipo, da família falando pro Chris Vernon, não, ele ficou muito sentido, não. Isso não dá pra saber. Não dá. Que nem, não, mas ele mandou comunicado. Pô, isso aí é assessoria, ele não escreveu nada. Então, a gente só vai saber isso, cara, no futuro. No futuro e provavelmente se vazar de novo. Nada impede que daqui a um mês ele não ironize de novo a questão da arma e vire o mote da vida dele. O direito de... Ele vai entrar pra NRA, né? National Rifle Association. Exato. Tá lá ele e o Charlton Charlton Heston. É. Ele faleceu, acho, já, né? Já, porra. Com certeza. Mas naquele documentário novo de Columbine... De 25 anos atrás. Isso, de 98. Ele tava vivo ainda. É bom esse documentário. Vamos lá? Vamos lá, já estamos, né? Então, Memphis, cara. Aí, então, o que rola em Memphis mesmo? Eu tava analisando aqui. Ja Morant jogava 32 minutos e meio. Brandon Clark, 19,5.